Legal, gente, o Bola na Rede está no ar, invadindo a sua madrugada dessa segunda-feira. Já estou aqui ao lado do Juarez Soares. Daqui a pouquinho ele vai falar muito no programa. Mas antes de mostrar os gols da rodada, eu queria começar falando de Diego Aguirre. É o novo técnico do São Paulo, mas acreditem, o cara já chegou com prazo de validade, meu. Vamos dar uma olhada. Ele chegou. Diego Aguirre é o novo técnico do São Paulo. O uruguaio, que estava desempregado desde a saída do São Lourenço, foi uma sugestão do diretor Lugano. Bom, para mim é desafio profissional espetacular. Sei o que São Paulo significa, não só sul-americano, sino no futebol mundial. E para mim esse é o desafio mais importante da minha carreira. Na visita ao CT, o novo treinador se deparou com as fotos da época em que atuou como atacante pelo tricolor. Até lembrou os nomes dos companheiros. A sensação de nostalgia, vir ao CT novamente, depois de muito tempo. Passou muitos anos de jogador e me sinto emocionado, sinto feliz, sinto orgulhoso. Tem muitas coisas que vão por dentro e eu quero muito ajudar a São Paulo. Este vai ser o terceiro clube que o Diego Aguirre dirige no Brasil. Antes ele comandou o Internacional e foi semifinalista da Libertadores da América em 2015. E no Atlético Mineiro caiu nas quartas de final da competição. Uma das características dele é fazer rodízio com os jogadores, conforme o adversário. Eu prometo muito trabalho, prometo muita honestidade com o que vamos fazer e que o time vai mostrar raça, vai mostrar personalidade, vai mostrar jogo e vai lutar por ganhar coisas importantes. O novo reforço vai substituir Dorival Júnior, que foi demitido pela diretoria. Estava claro que não tinha resultados, não estava surtindo efeito o trabalho, né? Por mais que a gente tenha acreditado e insistido um pouco mais do que normal. Assim que deixou o CT, o comandante até tentou evitar falar com a imprensa. E aí, professor? Não deu, professor? Não, normal. Vamos embora. Obrigado aí. Mas, pela insistência, deixou um agradecimento a todos do tricolor. Eu saí satisfeito com o clube, de um modo geral, um agradecimento à torcida que entendeu o que vivíamos o ano passado, nos motivaram a trabalhar cada dia mais, houve uma entrega muito grande. E por incrível que pareça, ele deixa o clube com um desempenho melhor que os últimos 5 que sentaram no banco de reservas. De 40 jogos, ganhou 17, empatou 11 e perdeu 12. Aproveitamento de 51,6%. Dorival Júnior foi só mais uma vítima do presidente Leco, que virou triturador de técnicos. Olha quantos passaram desde 2013, conta comigo. Paulo Tuori, Muricy, Balsa, Osório, Milton Cruz, Doriva, Ricardo Gomes, Rogério Ceni, Pintado e Dorival Júnior. O problema do São Paulo é realmente técnico? Bom, primeiro de tudo eu vou falar que até a chegada do Tele Santana eu tive vários treinadores aqui no São Paulo e o Tele Santana chegou e ficou vários anos e fomos campeões de tudo. Então, mas é evidente que o problema não é só o treinador. E o pior é que depois da Copa do Mundo, o Aguirre deve assumir a seleção uruguaia. Aí ele entrou em acordo com a diretoria tricolor, que vai acumular as duas funções até o final do ano. E só depois, em dezembro, deixaria o time do Morumbi. Pelo visto, o cara já chegou com os dias contados. Nada contra o Aguirre, Juarez Soares, mas não é um furo na água você trazer um técnico que deve sair em dezembro, pô? Realmente é um projeto do São Paulo aí arriscado e incerto e que parece que não tem um objetivo. Com que objetivo o São Paulo está fazendo isso? É um treinador que chega para montar o time. Ele tem uma característica de mudar o time conforme o adversário. Isso. Contrariando que time que está ganhando não se mexe. Aqui no Brasil, ninguém está acostumado com isso. Nem a crônica, nem a torcida e principalmente os jogadores não estão acostumados. Você escala 11 jogadores, o time vai e ganha outra partida. Aí num terceiro jogo, você muda o time porque o adversário é diferente. Na Europa isso pode ser até normal. Isso acontece muito lá. Acontece muito, o jogador já sabe disso. Agora aqui no Brasil não. E tem outro detalhe, é evidente que se depois da Copa do Mundo ele for orientar o time do Uruguai, ele não pode ficar no São Paulo. Disse ele que vai fazer os dois até dezembro. Mas isso é um absurdo. Isso você pode fazer com um advogado
que atinge um ponto extraordinário, um cientista, um médico, que chega um momento da carreira em que ele passa a dar consultoria. Ele já está superior a tudo isso. Então, quando a pessoa tem uma dúvida, corre nele e ele fala, eu acho que no processo aqui você deve fazer assim, é consultoria. Hoje, no mundo, quem pode dar consultoria é o Guardiola. Pois é. Os outros treinadores, companheiro, eu não sei se... Eu acho que isso não dá certo. Tem outro detalhe. A presença do Raí, do Ricardo Rocha e do Lugano, também há um confronto aí de interesse. Tá na cara que o Diego Aguirre tá vindo porque é uruguaio e porque o Lugano, que tem muito prestígio no São Paulo, é uruguaio, indicou ele e o Raí. E o Ricardo Rocha e o presidente meteram o galho dentro. Engoliram. Engoliram, meteram o galho dentro. Foi isso que aconteceu. É isso mesmo. Olha, antes do jogo de hoje, né, pelo Campeonato Paulista, que foi a última rodada da primeira fase, a torcida do São Paulo não entrou no estádio. Só apenas, acho que cerca de 5 mil torcedores estiveram por lá, 9 mil torcedores, mas o resto ficou do lado de fora e protestou bastante. Vamos ver. O clima era de luto. Nariz de palhaço, faixas, cartazes, cruzes. Insatisfeita com a atual fase do São Paulo, a torcida protestou antes do jogo contra o RB Brasil pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Os torcedores realizaram uma marcha fúnebre. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, era um dos principais alvos. Com caixões, caminharam até a entrada principal do Morumbi. Um deles tinha fotos de dirigentes do clube. Uma faixa dizia que o São Paulo está na UTI. Nesta outra, diziam que o CT de Cotia não é banco. Escreveram também que o mito é ídolo e não barganha política, em alusão à demissão de Rogério Ceni. É, gente, a torcida do São Paulo está literalmente de luto há muito tempo. Esse tipo de protesto sem violência até que vale, né, Juarez? E é um protesto fúnebre, evidentemente, mas inteligente. Quer dizer que a torcida uniformizada do São Paulo, que tem um peso político muito grande na vida do clube, não está de acordo com o que o presidente está fazendo. Nem a diretoria, nem nada. E está aliviando os jogadores e culpando a direção do São Paulo. Foi um procedimento muito inteligente. E essa desconfiança da venda de jogadores da base antes dos jogadores chegarem no profissional, é complicado. Significa que debaixo desse angu tem carne. Verdade. E olha, o São Paulo venceu o Red Bull dentro do estádio do Morumbi. O Aguirre assistiu o jogo das tribunas, mas chegou até a mexer no time. Pediu para o Rodrigo Caio ficar de fora para a próxima fase, para ter um zagueiro 100%. Chegou a pedir também para o Diego Souza jogar um pouco à frente do Nenê. Ele fez umas mudanças ali com o André Jardim e o São Paulo venceu. Vamos ver. E a partida não começou nada boa pro São Paulo, viu? Após a saída de bola errada do Jean, o Edmilson colocou o RB na frente. O tricolor respondeu com o Diego Souza, que foi travado. E com o Nenê, que exigiu boa defesa do Júlio César. Depois da boa jogada do camisa 7, o Nininho tentou cortar, mas mandou a bola contra a própria rede. É brincadeira. No segundo tempo, quase que o Jean entregou mais uma. Que coisa! Só que o Arboleda de cabeça. E o Marcos Guilherme garantiram a vitória do São Paulo. 3-1 e o primeiro lugar no grupo garantido. Agora vamos falar do Palmeiras, que venceu o Ituano e teve o cara do jogo, o Scarpa. Vamos ver. O Palmeiras começou assustando o Ituano. Em cobrança de falta, o Bruno Henrique quase fez a bola descansar ali no ângulo. Depois da cobrança de escanteio, foi a vez de Guerra botar o goleiro Wagner para trabalhar. O Scarpa fez a defesa dançar e quase deixou dele. E ele de novo tenta, desta vez de longe. Que pancada, mano. Depois de tanto insistir, saiu o gol, né? E é dele, golaço do Scarpa. E mesmo assim o cara não ficou sossegado não, ele voltou com tudo, driblou até o goleiro nesse lance, mas o Bruno Henrique acabou desperdiçando.
Se o Bruno desperdiça, o Scarpa não deixa batido não. Tava com tudo hoje. E mais um golaço. O Ituano finalmente acordou e Cubassani levou perigo ao gol palmeirense. Mas quem balançou mesmo a rede foi o Verdão, né? Num toque do Juninho, o Fernando ampliou. Primeiro gol do garoto no profissional. O Ituano até que tentou diminuir de falta, mas a bola parou em um Everton. E que bela defesa. Final de jogo, 3-0 Palmeiras e a melhor campanha do Paulistão. Todo mundo aqui tem vontade de ser titular, de jogar, mas eu respeito muito os meus companheiros, respeito o meu momento, o momento deles. Sei que as coisas, como sempre, aconteceram na minha vida no momento certo e agora não vai ser diferente. Não tenho pressa nenhuma, estou fazendo o meu melhor. Sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro dar meu máximo. É a única coisa que eu posso fazer e eu estou muito feliz. Saio daqui de Itu hoje bem feliz. O Scarpa está respeitando o momento porque tem outros jogadores em alta no elenco alviverde. Por isso que o time está ganhando. Vamos ver quem é. Gente, o Palmeiras não foi o primeiro do Paulistão à toa, né? É que ao contrário do ano passado, a galera tá fazendo a diferença. Talvez a maior mudança seja ele. Borja é nada mais nada menos que o artilheiro do Regional com 6 gols. E olha que no ano passado o atacante foi chamado de grosso, né? Muita gente no Brasil fala demais. Eu sei que tenho que fazer em cada treinamento, eu sei que tenho que fazer em cada jogo. Agora, ele não só está fazendo a diferença, como também já ganha elogios do chefão. Com relação ao Miguel, eu acho que ele reconquistou a confiança no seu jogo. Outro que está por cima da carne seca é o Dudu. Inclusive, o casamento com o Palmeiras está tão em lua de mel que quando o empresário disse que ele sairia do clube no final do ano, o atacante mandou o cara embora e renovou com o Verdão até 2022. A gente fica feliz, né, pelo reconhecimento do Palmeiras, que estão felizes com o meu trabalho. Eu sempre falo que eu estou sempre muito feliz aqui no Palmeiras, né. Por mim, eu fico muito tempo aqui, porque tenho, como todo mundo sabe, tenho o carinho da torcida, tenho o carinho da diretoria, tenho o carinho dos funcionários que trabalham lá no clube. Quem está lá no dia a dia pode perceber isso, e eu gosto muito desse clube. O Lucas Lima é outro que tá com moral, agora. Porque quando era do Santos, ele provocava o diretor Alexandre Matos. Creio que deixei o Matos um pouco bravo em alguma época. Ele apelou um pouco comigo, mas agora estamos do mesmo lado. E do mesmo lado o cara tá arrebentando. Só pra se ter uma ideia, das 10 partidas disputadas esse ano, ele marcou um gol, deu 4 assistências, é o maior garçom do Paulistão e já deu 24 passes pra finalização dos companheiros. Só perde pro Rodolfo do Mirassol. Quem agradece é o técnico Roger, que tá vendo o time virar atração em 2018. Acho que desses 3 citados, o Lucas Lima é o que tá mais fazendo mesmo a diferença, né, Juarez? O elenco do Palmeiras agora está de bem com o treinador. O Roger está comprovando que é um bom técnico, montou o time titular, que ele sabe, e há jogadores na reserva que quando são chamados para jogar, é o caso do Gustavo Scarpa, sim, é o caso do Moisés, é o caso do Tietê, é o caso do Guerra. São jogadores que estão na reserva, que se chamados, eles entram e não deixam o nível cair. Além do que o Borja, que o ano passado não se dava visivelmente com o Cuca não gostava dele, ele agora se adaptou melhor e voltou a fazer gol. Verdade que tudo isso está acontecendo no Campeonato Paulista e a gente sabe a dimensão exata dos campeonatos regionais. Claro. Vamos ver para o brasileiro. Mas o que interessa, por exemplo, é que precisando do Gustavo Scarpa, ele entrou hoje, ele é um jogador tão técnico, tão bom, que quando a bola caiu no pé esquerdo dele, estava na cara que ele ia fazer gol. Sim. Quem viu ele jogar, quem conhece ele, sabe que ele deu um tapa na bola e fez um grande gol. E depois foi elegante, ele falou, eu espero a minha vez, respeito os meus companheiros e sei respeitar e brigar pelo meu espaço. Então, realmente, o Palmeiras está em lua de mel com um elenco que agora está rendendo o que se esperava de um elenco milionário como é o elenco do Palmeiras. É verdade. E agora vamos falar de Corinthians, né? Afinal, o time venceu, bote atenção. Prestem atenção no gol que fez o Gabriel, gente. Dá uma olhada. Já com a primeira colocação do grupo garantido, o Corinthians foi até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. O Timão se deu bem, hein? Gol só no segundo tempo. Henrique de cabeça fez o primeiro e o Gabriel, com este golaço, definiu a partida. Corinthians 2, Botafogo 0.
Agora vamos falar de xenofobia no futebol. O Romero, jogador do Corinthians, disse que há preconceito contra jogadores estrangeiros no Brasil e a coisa pegou. Vamos acompanhar. Romero não aguenta mais ser discriminado e soltou o verbo. Há 4 anos que eu estou aqui e eu sinto, e também quero aclarar isso, que não só aqui em Corinthians se vê essa situação. O paraguaio desabafou depois de toda aquela polêmica do empate entre Santos e Corinthians no Pacaembu. Quando o árbitro apitou o final da partida, os atletas do Peixe comemoraram e o alvinegro polemizou. Deu uma porrada aí, mas tá tudo bem. É parte do jogo. Ele tá, olha como tá comemorando, time pequeno. David Braz não deixou barato. Só tenho que dizer que ele é um moleque para estar falando disso da gente. Jogador que só quer provocar. É só lembrar para ele que o Santos nunca caiu. Só lembrar isso. Além do zagueiro, o paraguaio foi criticado durante a semana, não gostou do que ouviu e chamou os jornalistas de santistas. Queria ver como vocês hacían polêmica sobre isso e vi que a maioria dos periodistas, porque não digo a hinchada del Santos, se sintieron ofendidos, todos os periodistas. Y por lo visto vi que muitos periodistas são santistas. Não sabia disso. E não é de hoje que Romero se sente perseguido, tanto que o jogador fez greve de silêncio. Ficou quase 1 ano sem falar com a imprensa do Brasil. Ele acredita que os paraguaios são motivos de chacota aqui no país. Um periodista estava criticando a um delantero del Vasco, um argentino, Andrés Ríos. E o periodista disse assim: ese argentino no juega nada, ese argentino está pareciendo un paraguayo. Y yo quiero preguntarle a ese periodista qué él tiene en contra de Paraguay. Para justificar o argumento, Romero teria dito a uma rádio do Paraguai que Felipe Melo também chamou o Corinthians de time pequeno e nada foi dito. O palmeirense ficou inconformado com o argumento e tirou um pouco de sarro do paraguaio. É paraguaio, né? E de repente não entende muito bem o idioma, né? Mas eu sou um cara que, quando eu erro, eu admito o meu erro e procuro não cometer. Eu não passo a minha responsabilidade para outros, isso é feio. Para amenizar a polêmica, os companheiros de time fizeram um vídeo de apoio a Romero. Aí, Sheik, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Tá gravando, hein? O que você acha dos paraguaios, mano? Paraguaia? Não gosto, não. Gosto e respeito muito. O Romero tá exagerando ou existe preconceito com paraguaios? Porque o Balbuena é ídolo no Corinthians, o Gamarra foi ídolo no Corinthians e ninguém falava. O Romero tá exagerando? Ele não está exagerando, ele está incomodado como estrangeiro. Agora, ele tem que saber o país que ele está vivendo e precisa saber que quando a gente fala de Paraguai, a gente fala de produtos que não são legítimos. Esse é o que corre aqui no meio. Você vai tomar um uísque, o cara fala, mas esse é do Paraguai ou não? É um pouco brincadeira, é uma crítica que se faz, mas está dentro do espírito brasileiro, do espírito do povo do país onde ele está vivendo. Não se fala isso para agredir, para menosprezar. Se faz isso muito mais por uma questão de brincadeira do povo brasileiro, porque se tem um povo que sabe receber estrangeiro é o brasileiro. Até porque lá na Argentina eles falam macaquitos em relação ao Brasil. Em Portugal tem piada de brasileiro e vice-versa. Então, ele cometeu um erro quando ele falou que o time do Santos era um time pequeno. Ele devia falar, olha, como eu falo castelhano, eu usei um termo inadequadamente. Eu quero pedir desculpa ao time do Santos, aos seus jogadores, que são meus colegas. A história do Santos foi o que eu falei aqui no programa passado e pelo que o Santos significou, um time bicampeão do mundo, que teve o maior jogador do mundo e tal. Então, meus respeitos e desculpe. E vamos em frente, ele está batendo numa coisa que não faz... Vê se o Arce, que jogou no Palmeiras, pois é, que é Paraguai, vê se o Gamarra, que nem você falou, se eles se sentiram ofendidos em algum momento aqui no Brasil. Balbuena também não. Balbuena também não, aliás, é ídolo do Corinthians e respeitado. Então, acho que o Romero está exagerando um pouquinho. E o Santos jogou contra o São Bento. Vamos ver o que aconteceu? Marcelo Cordeiro, de pênalti, abriu o placar para o São Bento contra o Santos. Mas a alegria durou pouco e antes mesmo do intervalo, pênalti para o Peixe. Arthur Gomes foi para a cobrança e deixou tudo igual.
No segundo tempo, uma arrancada de Lucas Farias trouxe o desempate. O atacante passou pela marcação e cruzou para o Lúcio Flávio, que completou 2-1. Aí o goleirão Vladimir foi para a área tentar o empate santista. Só que no contra-ataque, o Fábio Bahia empurrou para o gol livre. Final, São Bento 3, Santos 1. Vamos ver como ficou o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista. Pode soltar aí, por favor. Palmeiras vai pegar o Novo Horizontino, o Corinthians joga contra o Bragantino, o Santos enfrenta o Botafogo e o São Paulo joga contra o São Caetano. Agora a gente vai mostrar os rebaixados da competição, né? O Luiz vai mostrar pra gente. Linense, Santo André estão rebaixados do Campeonato Paulista, realmente foram muito mal, né? Os dois times aí realmente não deram muito conta do recado, não. Agora vamos mostrar mais gols pelo Brasil, afinal, o nome do programa é Bola na Rede. A gente começa com o Vasco, que não teve dificuldade para vencer o Madureira. Evander, depois André Rios de pênalti e Rildo fizeram 3-1 para o time da Colina. O Madureira descontou com Igor Catatal. O Flamengo, cheio de reservas, não foi tão bem contra o Macaé. Derrota por 1-0, gol de Lepo. E o Urubu foi para casa com a primeira derrota da história para o Macaé. Ainda pelo Carioca, o Botafogo ficou no empate com Volta Redonda, que marcou primeiro com um bonito gol de Mauro Gabriel. Igor Rabelo empatou de cabeça, 1-1 e foi só. E o Fluminense bateu o Nova Iguaçu por 2-1 no primeiro jogo no Maracanã, depois de mais de um mês sem partidas oficiais do estádio. O tricolor garantiu assim a vaga na semifinal carioca. Já o Atlético Mineiro venceu num jogo com penal polêmico contra o Tombense. O juiz deu mão numa bola que parecia ter pegado mais no ombro do adversário, hein? Danilo bateu e deu a vitória para o Galo. E teve Grenal no Gauchão em pleno Beira-Rio com confusão e tudo. A bagunça foi logo no começo, no cara ou coroa. Os capitães D'Alessandro e Michael se estranharam na hora da moedinha, brincadeira. A vitória foi do tricolor com 2 gols de Luan. Rodrigo Dourado fez para o Colorado. Pelo Campeonato Paranaense, o Atlético goleou o Rio Branco 7-1. Parecia Alemanha, meu. Só no primeiro tempo, o Furacão abriu 3-0 com o João Pedro marcando 2 vezes. O Paraná também venceu, foi contra o Cascavel, vitória suada, 2-1. O vexame de domingo ficou para o Coxa, que perdeu de 3-1 para o Foz do Iguaçu, que encostou nos líderes. Juarez, desculpa, mas eu não podia deixar de chamar a atenção. Pô, os caras brigando no cara e coroa. Pô, o D'Alessandro e o Michael, o cara do Inter e o cara do Grêmio. Pô, é brincadeira. Nós fizemos a Série B aqui com o Internacional, não? Então acompanhamos bem o D'Alessandro. Ele realmente tem um gênio especial. É crinca, né? Ele queria brigar e o pior é que ninguém ficou sabendo por quê, né? Pô. Que eles brigaram. Pô, no cara e coroa, eu já tinha visto brigas de outro jeito, mas agora, no cara e coroa. O Rio Grande do Sul, que é um estado maravilhoso, tem características especiais. Sabe o que o Renato Gaúcho fez hoje? A hora que o juiz teve problema na batata da perna, ele falou assim, o senhor vai continuar ou o senhor vai embora? O senhor, por favor, o senhor saia logo que eu preciso ir para o Rio de Janeiro e eu vou perder o avião. Tanto que na coletiva, ele não deu coletiva, ele falou, vou falar 1 minuto. O jogo foi assim, dá licença que eu vou pegar o avião. É, mas não tem jeito, né? Tudo em cima da hora, os caras também na hora de organizar. Falou, o senhor vai embora que eu preciso pegar o avião. Ai, é cada uma, viu? O Daniel Alves, hein? Falou adoidado nesse final de semana. Causou uma polêmica, meu amigo, vamos ver. A declaração de Daniel Alves sobre a morte de David Astori não foi bem recebida pela imprensa e pelos torcedores. O Gazeta dello Sport destacou a declaração como indiferente. E o Corriere dello Sport chamou de fria a reação do brasileiro. Olha só. No mundo, pues, se mueren milhares de niños por otros problemas, por hambre, por otras dificultades y quizás pues no tenga tanta repercusión, pero son tan importantes cuanto, ¿no? Pero por eso te digo, nosotros vinimos aqui, estamos aqui de passagem e quando nos toca, pues nos tocará. Depois de tanta polêmica, Daniel Alves pediu desculpas, mas não sem deixar aquela alfinetada. Aproveitou a crítica do atacante Balotelli e disse no Twitter, se o Balotelinho falou, tá falado. Não tive a intenção de ofender ninguém. Vivo em um mundo que temos que ser hipócrita muitas vezes para que as pessoas gostem de ti.
Olha, o Bola na Rede dá um tempo. Daqui a pouquinho, o Neymar, a gente vai falar do Neymar, o futuro dele. Será que ele tá voltando para esse clube? Até já. Já estamos de volta e agora vamos falar do futuro do Neymar, que está se oferecendo para outros clubes. Dá uma olhada. Mesmo fora dos gramados por causa de uma cirurgia, ele virou alvo de polêmica. O jornal Mundo Deportivo estampou na capa que Neymar teria pedido para a diretoria do Barcelona para retornar ao clube. O brasileiro teria dito que era muito feliz no período em que estava no time catalão. E agora, além dos amigos Suárez e Messi, ele ainda estaria com Felipe Coutinho e Paulinho, companheiros de seleção. Rakitic se empolgou com a notícia y abrió las puertas para el ex-compañero. A mí no me ha dicho nada, pero si es por mí, yo ahora mismo le abro la puerta por la buena relación que tengo con él, también por el jugador. Yo siempre me encantaría tenerlo en mi equipo. Yo si puedo hacer un 11, estaré siempre en ahí conmigo. Já o técnico Valverde ficou mais em cima do muro com a notícia. Me parece, bueno, una elucubración que no sabemos de dónde ha salido y dónde va a terminar. ¿Le harías un hueco en tu plantilla o no? Hombre, es una elucubración, no vamos a empezar a hablar de suposiciones, si no, no terminaríamos aquí. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, ficou irritado com as manchetes e jogou o preço do craque lá em cima. O jornal AS noticiou que o chefão do gigante francês só vende o camisa 10 por 400 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O valor deixou surpreso até o técnico do Real Madrid. E olha que as notícias eram fortes de que o Neymar poderia ir para o time de Zidane. 400 millones, esto pagaron 220, ¿no? 220, perdón, millones. Esto es lo que hay. Cuando yo me acuerdo cuando me compraron, eran 70 y 72 o no sé cuánto, bueno, a mí me parecía una locura. ¿Y cuántos años después? 10. Se o Zidane está indeciso se vale a pena gastar todo esse dinheiro, os fãs do time madrilenho decidiram que não querem. Numa pesquisa realizada pelo jornal AS, 96.750 torcedores foram ouvidos e 57.784 votaram que não queriam o reforço, o que equivale a 59,73%. Enquanto o Neymar se recupera aos carinhos da Bruna Marquezine, o futuro do craque segue incerto. A única certeza mesmo é que a vontade de mudar de ares não será tão fácil de se realizar. Que coisa, infelizmente o nosso tempo acabou, Bola na Rede fica por aqui, meu caro Juarez Soares, muito obrigado, semana que vem estamos aí, vamos saindo? Ah, e outra coisa, o Tite convoca a seleção brasileira Exatamente. Amanhã. Diz que Jeromel vai ser convocado. Vamos ver. Tchau, gente, fiquem aí com o Sérgio Ramos, fui!